Boa noite, meus irmãos. Eu sou o pastor Maurício Tomé. É uma alegria compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós estamos aí no isolamento social e eu tenho visto e ouvido uma grande angústia da população, não só do Brasil, fora do Brasil, de crentes e não crentes, preocupados se o que vai fazer, se pegar a gripe, se vai morrer, para onde que vai, o que vai ser, emprego, como é que vai ser o emprego, o que vai comer, o que vai... Enfim, uma dúvida tremenda, uma angústia tremenda no coração. E nesses momentos, irmãos, a gente precisa ter sabedoria e buscar a palavra de Deus, porque é ela que é a fonte de sabedoria, é ela que nos ensina como seguir nesses dias difíceis. Eu gostaria, irmãos, que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. E enquanto você vai abrir na sua Bíblia, eu gostaria já de adiantando com relação a essa epístola. Eu particularmente entendo que é uma carta de extrema relevância para os crentes do dia de hoje, né? É uma carta de Pedro incentivando os crentes que estavam passando por uma perseguição terrível, uma perseguição de morte. Essa epístola foi escrita em 64 depois de Cristo, quando supostamente houve um incêndio em Roma, destruindo grandemente a cidade de Roma, e o imperador Nero culpou os cristãos com relação a esse incêndio. A partir daí, para justificar, enfim, outras situações do próprio imperador, ele então começa a perseguir os crentes daquela época. E Pedro, ele passou por essa luta, por essa angústia, por esse medo, assim como nós às vezes temos passado nos nossos dias. Essa primeira epístola de Pedro, ela foi escrita justamente para animar esses crentes. É uma carta de ânimo, de incentivo. E eu gostaria de extrair dessa carta, da primeira epístola de Pedro, alguns ensinamentos para nós, para que diante dessa dificuldade que nós temos vivido, possamos aprender com Pedro, com o apóstolo Pedro, o que ele tem para nos ensinar justamente nesse primeiro capítulo. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 6, por gentileza, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6, e diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. A quem, não havendo visto, mas amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Verso 9, irmãos. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar 3 pontos com os irmãos. O primeiro dele é que nós precisamos ter, diante dessas adversidades, esperança. Esperança em Cristo Jesus. Irmãos, olha o verso 3. O que diz o verso 3 ainda do capítulo 1? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, Cristo morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, para que a nossa esperança
estivesse baseada nele, em Cristo Jesus, e não nas nossas limitações, nas nossas próprias forças, nos amigos, nos colegas. Pelo contrário, nós precisamos ter esperança em Cristo Jesus diante da adversidade. O segundo ponto, querido, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a gente precisa ter a submissão diante das autoridades. Reconhecer a autoridade. Veja o que diz o capítulo 2, capítulo 2, verso 13, queridos. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Olha o que diz o verso 14, que as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Toda autoridade é instituída por Deus. Nós precisamos ter sabedoria e precisamos orar pelas autoridades. E nós precisamos entender e reconhecer que nós precisamos obedecer e, mais ainda, darmos o exemplo de submissão diante das autoridades. É muito simples hoje nós criticarmos outro líder. Na maioria das vezes nós muito mais criticamos do que nós oramos para que Deus dê sabedoria ao líder. Seja qual for, governador, presidente, prefeito, seja o que for. Nós precisamos entender que a autoridade é instituída por Deus. Terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E, queridos, nós precisamos ter firmeza diante das adversidades. Nós não precisamos ter surpresa das lutas que teremos por vir. Nós somos crentes e dependemos do Senhor Jesus Cristo, e sabemos que tudo provém dele. Nada acontece sem a sua aprovação, sem o seu consentimento, perdão. Abra lá no capítulo 4, ainda do 1 Pedro. Vai lá, capítulo 4, verso 14. Diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Verso 16 diz assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, independente da situação que estamos passando, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos glorificar a Deus e entender que isso tudo é permissão de Deus. Eu não posso, nem os irmãos podem ficar todo o tempo murmurando, reclamando, meu Deus, o que estará por vir? E agora? Aquiete o coração, meu irmão. Se coloque na presença do Senhor. Tenha calma. Tenha firmeza, ore ao Senhor, não se esqueça que Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. E eu quero terminar lembrando os irmãos que a gente precisa ter esperança, que nós precisamos ter submissão e nós precisamos ter firmeza diante das adversidades. Quero terminar, portanto, irmãos, abra sua Bíblia lá no Salmo 42, lá no verso 5. Salmo 42, verso 5, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbes dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Descanse teu coração, descanse teu coração no Senhor. Aproveite esses momentos de isolamento social para você orar com a sua família, para você compartilhar, fazer hora devocional, para você dizer ao seu esposo, à sua esposa, o quanto Deus tem feito na vida de vocês, para você dizer aos seus pais o quanto Deus tem sido misericordioso com todos nós. Que Deus abençoe você, que Deus derrame sobre a sua vida ricas bênçãos e que a cada momento, a cada instante, possamos caminhar debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Que Deus abençoe a todos nós. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.
Até breve, se assim o Deus, nosso Deus, permitir. Amém.